Meus amigos, nesse vídeo eu gostaria de basear meu vídeo num discurso que o Elder Dallin H. Oaks, um apóstolo do Senhor, fez, com uma pergunta importante: por que fazemos o trabalho missionário? Por que será que a igreja gasta tanto para fazer o trabalho missionário no mundo todo, enviando missionários, tendo uma logística sofisticada para que esse trabalho vá avante? Vamos entender o que o Elder Oaks quis dizer com isso. Por que nós fazemos o trabalho missionário? A base doutrinária do trabalho, a Elder Oaks falando, a base doutrinária do trabalho missionário está contida na declaração feita pelo Salvador a Nicodemos, em João 3,5, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Lembra? Essa é a base doutrinária. O reino de Deus aqui referido é o reino celestial. Não pode entrar no reino dos céus, ele está querendo nos referir ao reino celestial, não ao celestial nem ao terrestrial, ao reino celestial. Não pregamos e ensinamos para, abre aspas, trazer pessoas para a igreja, fecha aspas, ou para aumentar o número de membros da igreja. Não pregamos e ensinamos apenas para persuadir as pessoas a terem uma vida melhor. Ponto. Honramos e valorizamos os muitos ministros, pastores, bispos e outras pessoas que estão envolvidas nesse tipo de ministério que torna os homens ruins bons e os homens bons melhores. Isso é importante, disse o Elder Oaks, o apóstolo Oaks. Mas oferecemos algo mais, algo maior. Uma pessoa pode qualificar-se para o reino terrestre em vez de para o reino celeste sem a ajuda da igreja. Vocês sabiam? Estamos preocupados com um destino mais elevado. O propósito do nosso trabalho missionário é ajudar os filhos de Deus a cumprir uma condição determinada por nosso Salvador e Redentor. Pregamos e ensinamos a fim de batizar os filhos de Deus para que possam ser salvos aonde? No reino celestial, em vez de ser limitados a um reino menor, o reino celestial ou o reino terrestrial. Fazemos o trabalho missionário para batizar e confirmar. Essa é a base doutrinária do trabalho missionário. Batizar, confirmar. O Evangelho restaurado nos proporciona um conhecimento maior a respeito de Jesus Cristo e sua doutrina, a doutrina de Cristo. Mas a característica especial de nossa mensagem não está apenas em maior conhecimento. A exigência do batismo nos relembra que as verdades que ensinamos não são de natureza acadêmica. O Evangelho restaurado compõe-se de doutrinas e ordenanças. Proclamamos que o batismo é necessário para redimir-nos dos pecados, de acordo com as condições determinadas pelo Redentor e Salvador Jesus Cristo. Que somente os portadores do sacerdócio desta igreja possuem a autoridade concedida por Deus de transformar o ato de imersão em água em uma ordenança do Evangelho eterno. Vocês sabiam? Só essa igreja tem esse potencial. Nossa pregação e nosso ensino referem-se ao batismo. O batismo é uma exigência. Mas por quê? Por que é uma exigência? Porque é necessário ser batizado desse modo e por alguém que possui uma determinada autoridade. Por quê? Porque tem que ser batizado desse modo e por alguém que possui autoridade. Não sei. Mas o que sei é que a remissão dos pecados somente se tornou possível graças ao sacrifício expiatório de nosso Salvador Jesus Cristo. E que ele determinou essa condição muitas e muitas vezes. Seu sacrifício, sacrifício expiatório, pagou o preço de meus pecados. E ele, Jesus Cristo, determinou as condições pelas quais posso ser salvo por meio de seu pagamento. Esse motivo me basta.
disse o apóstolo Oakes. Como os profetas dessa dispensação nos disseram, o propósito de os missionários estarem no campo missionário é salvar almas, batizar conversos. Esse é o propósito. O que significa abrir as portas do reino celestial aos filhos e às filhas de Deus. Ninguém mais pode fazer isso. As outras igrejas não podem fazer, nenhuma igreja pode. Uma boa vida cristã não consegue fazer isso. Não adianta para você ser pio. Ter uma vida cristã exemplar, não adianta. Uma boa fé, bons desejos e bons argumentos não conseguem fazer isso. Somente o sacerdócio de Deus pode realizar um batismo que satisfaça o decreto divino de que, abre aspas, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus, como está em João, que eu li no começo, João capítulo 3, versículo 5. A base doutrinária do trabalho missionário é a palavra de Deus, revelada em todas as eras, de que o homem não pode ser salvo no reino celestial sem o sacrifício expiatório de Jesus Cristo. Sem o sacrifício expiatório, ele não pode ser salvo no reino celestial. E que o único meio de reivindicar os méritos dessa expiação é seguir os mandamentos de seu autor. Respondo. Quem é o seu autor? Jesus Cristo. Em Atos 2,38 eu quero ler para vocês, que diz o seguinte, abre aspas. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado. Atos capítulo 2, versículo 38. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado. O Elder Oakes diz que todos nós, somos chamados para auxiliar nesse grande trabalho. Não adianta nós pensarmos que não, mas todos nós somos chamados, nós temos um chamado aqui na igreja de auxiliar nessa obra de grandes proporções. É por isso que nós fazemos o trabalho missionário, para trazer pessoas para o reino celestial e não para um reino menor. Nós batizamos para trazer pessoas para um reino maior. E nós temos que cumprir essa tarefa em João 3,5. Que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Que reino? O reino celestial. Mas tem que ter autoridade para batizar e passar o dom do Espírito Santo. Senão, não é válido.